No sistema de dados relacionados ao coronavírus em Juiz de Fora, a apuração atualizada no dia 27 de junho aponta 219 casos suspeitos e outros 219 confirmados de Covid-19 no município. Exatamente um mês antes, a média móvel de casos suspeitos registrada era 58 e havia 17 casos confirmados. O reflexo desses números está nos postos de saúde. Segundo a Prefeitura, houve um aumento na procura por atendimento médico. Toda vez que a gente tem o surgimento, de uma nova variante ou uma subvariante, como o caso da Ômicron, que ela tem mutado de várias formas, a gente vê um aumento porque a gente perde um pouco da proteção contra a variante. O impacto também foi sentido no corpo clínico das unidades. Segundo a responsável pelo setor de vigilância epidemiológica municipal, o número de profissionais da saúde que testaram positivo para a Covid-19 também aumentou. A gente percebe, um aumento tanto da testagem quanto pela procura por atendimento médico, mas a gente vê que muitas pessoas estão deixando de buscar o serviço de saúde por conta dos sintomas, deles estarem leves. Então, elas acham que é um resfriado comum e não buscam pelo serviço de saúde. É importante a gente reforçar das pessoas, quando tiver esse tipo de quadro, buscarem pela testagem, buscarem por uma avaliação, até para a gente conseguir conhecer a real situação da pandemia. Na rede particular também foi registrado um aumento no número de atendimentos. Aqui, neste hospital da rede privada de Juiz de Fora, o crescimento foi de cerca de 40%. A maioria dos pacientes que buscam por atendimento apresenta sintomas gripais. Normalmente, nesse período, nós temos um aumento em torno de 20% nos atendimentos nos prontos-socorros decorrente de pacientes com sintomas respiratórios. Dessa fase agora, com a Covid, que retornou o número, muitos pacientes com PCR positivo, esse aumento chegou a 40%. Então, nós tivemos, sim, um aumento importante do número de atendimentos de pacientes com sintomas respiratórios, que começou no final de maio. Esse fluxo aumentado de pacientes permanece desde então. Embora o aumento de casos seja uma realidade tanto na saúde privada quanto na rede pública, em ambos os sistemas, o número de internações segue baixo. A Prefeitura de Juiz de Fora não divulga mais os dados relacionados à hospitalização dos pacientes diagnosticados com Covid-19, mas a responsável afirma que são poucos. Com relação ao número de óbitos, há um registro de morte pelo coronavírus em Juiz de Fora. A gente não viu impacto no número de hospitalizações, uma vez que a maioria dos quadros eles são leves. Segundo o diretor do hospital da rede privada, o motivo para que essa diferença nos números aconteça é a vacina. De acordo com a última atualização feita pela Prefeitura no dia 9 de junho, mais de 270 mil pessoas já receberam 2 doses do imunizante. Já há estudos da Organização Mundial de Saúde que a vacinação já salvou mais de 20 milhões de vidas no mundo. Graças a Deus, esse volume elevado de pacientes que nós estamos tendo nos prontos-socorros e esse baixo índice de internação de pacientes graves é exclusivamente decorrente da vacina. As internações, elas estão são poucos casos. Alguns pacientes, quase sempre pacientes idosos e com múltiplas comorbidades, doença renal crônica, hipertensão, diabetes, enfisema, pacientes, muitos desses com exame de Covid positivo, mas o motivo pelo qual eles foram internados não é o Covid, e sim a sua doença de base que é mais grave. Mas são poucos pacientes com PCR positivo internados. A Prefeitura reforça que completar o esquema vacinal é fundamental para reduzir a circulação do vírus. Graças à vacina, a vacinação com todas as doses, incluindo as doses de reforço, foi possível que a gente tornasse os quadros mais leves. Então, as pessoas elas têm tido sintomas gripais, leves, que não evoluem para as formas graves, que requerem hospitalização e até podem culminar no óbito. A gente está com todas as vacinas disponíveis, todas as doses de primeira, segunda, terceira e quartas doses disponíveis nas unidades de saúde. A gente reforça para as pessoas que já cumpriram aquele prazo de 4 meses entre o esquema completo e as doses de reforço para buscarem o quanto antes.